TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Olá, boa tarde. Boa tarde. Legalização da maconha vai ser tema de debate na casa. Prefeito e secretários se reúnem com vereadores. CPI do Carnaval é oficializada. Confira essas e outras informações agora no TV Câmara Notícias, segunda edição. O lançamento da 23ª FenaDoce ocorreu nesta semana no Centro de Eventos, onde algumas novidades foram anunciadas. Uma festa completa. É o slogan da festa mais doce do Brasil, que acontece em Pelotas do dia 27 de maio a 14 de junho. Esta edição vai ampliar o universo gastronômico e introduzir o meio digital para a interação com os visitantes. E para deixar a FenaDoce ainda mais bela, a corte dá brilho a essa festa. Renata, Maiara e a Angélica fazem parte da corte e agora vamos falar um pouquinho de como é esse trabalho de ser rainha e princesas de uma festa tão importante para Pelotas. Então, Renata, me conta como foi esse processo até aqui, até a chegada da feira e agora, faltando poucos dias, né? Qual a expectativa? É verdade, foi um trabalho bastante intenso, né? Principalmente agora, nessa reta final. A feira já começa dia 27 de maio, na próxima quarta. As expectativas são as melhores, né? Trabalhamos muito para isso e esperamos atingir recorde de público. Maiara, e me conta quais são as novidades dessa feira? Então, Jéssica, a feira esse ano traz muitas novidades. Primeira vez no Rio Grande do Sul, nós estamos trazendo o Museu do Videogame, aí com mais de 200 cônsules que marcaram a trajetória do videogame. Vamos contar também com o Festival de Gastronomia, vindo 3 chefes nacionais do Rio de Janeiro e São Paulo, e também o Festival Docicultura, que vão abranger mais de 800 shows aí nos palcos da feira durante os 19 dias. Renata, então deixa aí um convite para o pessoal para virem na FenaDoce. Então, são todos convidados. A feira vai de 27 de maio a 14 de junho. Tem como tema esse ano uma festa completa e nós vamos estar aguardando todos vocês. Aconteceu nessa semana 2 reuniões importantes com comandantes do Corpo de Bombeiros. Na terça-feira, a Casa recebeu o comandante do 3º Comando Regional de Bombeiros, Major André Ricardo, para uma audiência pública que abriu o diálogo sobre as liberações de alvarás na cidade. Vamos pegar com as entidades quais são as prioridades, o que mais urge que seja analisado, que saia dentro do quartel dos bombeiros, e em cima disso vamos fazer as análises e depois vamos ver os demais planos de prevenção. A ideia é nós termos uma sistematização de procedimentos. Com os bombeiros, cada bombeiro ter uma meta a ser atingida, né, que já foi definida ontem, numa reunião que nós tivemos com todos os bombeiros da região. E, enfim, nós trabalhamos para minimizar e mitigar todo esse represar de planos de prevenção que estão dentro de todos os quartéis. E na manhã de quinta-feira, quem esteve na Câmara foi o comandante dos Bombeiros de Pelotas, Major Eusébio, e apresentou para os vereadores o projeto PPCI aprovado. O mutirão que vai acontecer com a equipe do 2º Subgrupamento de Combate a Incêndio, os proprietários dos prédios e os arquitetos ou engenheiros responsáveis pela elaboração dos PPCI. E nós estamos, a casa está preocupada com o desenvolvimento da cidade, que é o desenvolvimento de Pelotas. Precisa ter ações efetivas, não podemos ficar esperando. E é uma disposição nós buscarmos harmonia entre todos aqueles setores que possam propiciar esse desenvolvimento. E os bombeiros são uma parte importante nessa cadeia de desenvolvimento. Então, a presença dos bombeiros aqui, do comando daqui, é importante para nós possamos avalancar a essa parte, de que a gente possa ter os nossos alvarás o mais rápido possível. O dólar baixou, sofrendo uma variação de 0,19% e é comercializado a R$ 3,03. Já o euro subiu,
com a variação de 0,28% e fica a R$ 3,39. E da mesma forma, o peso uruguaio teve uma variação positiva de 1,18% e é calculado a 11 centavos. Hoje, Demar Bars e o acordeon se apresenta no Som Daqui a partir das 6h30 da noite. A apresentação é no plenário da casa e aberta ao público com entrada gratuita. Quero convidar a todos para assistirem nesta sexta-feira, às 6h30 da tarde, para acompanharem o programa Som Daqui, na Câmara Municipal de Pelotas. Convido todos os meus amigos, todos aqueles que acompanharam o Grupo Tamoio por tantos e tantos anos, até meus próprios colegas vereadores, assessoria, funcionários da casa, que venham curtir esse momento tão especial. O Som Daqui, nesta sexta-feira, às 6h30 da tarde, com entrada franca, tem a apresentação deste amigo de vocês, Idemar Bars, e seu acordeon, onde nós vamos apresentar de tudo um pouco e um pouco de tudo para satisfazer o seu gosto musical. Venha e participe com a gente. E no próximo bloco, confira a previsão do tempo para o fim de semana e uma entrevista ao vivo com Laércio Diniz, idealizador de 2 quadros aqui da TV Câmara. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Existem crianças que a ACD ainda não consegue atender. Para ajudar, ligue 3382-2200. Você pode mudar a história de uma vida. O Instituto Ver é uma ONG que estimula e reabilita gratuitamente a visão infantil. Colabore. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Hoje, após o Som Daqui, vai acontecer uma audiência pública para começar a abrir a discussão sobre a legalização da maconha. O proponente é o vereador Ivan Duarte. Os nomes que vão compor a comissão parlamentar de inquérito que vai investigar as possíveis irregularidades do Carnaval 2015 foram definidos. Cada bancada indicou um nome para fazer parte da CPI. São eles: Vitor Palladini, Antônio Pérez, José Cizenando, Valdomiro Lima, Vicente Amaral, Edmar Campos, Anderson Garcia, Ricardo Santos, Pedrinho e Marcos Ferreira. Como suplente, o vereador Tenente Bruno. A proposta é de Marcos Ferreira, que aponta falhas na prestação de contas. E agora o Marrone Silva nos conta como vai ficar a previsão do tempo para o final de semana. Lúcia, o Astro Rei está presente nesta sexta-feira, o que trouxe calor e um dia propício até mesmo para aproveitar aqui no quadrado. E agora vamos conferir a previsão para os próximos dias.
Na sexta-feira, o clima continua instável. A temperatura oscila entre a mínima de 20 e máxima de 28, e o sol permanece com algumas nuvens sem a previsão de chuva. No final de semana, o tempo pode mudar. No sábado, períodos de sol e aumento de nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Já no domingo, o céu fica nublado e chove durante o dia, com a temperatura oscilando entre 13 e 28 graus. O prefeito Eduardo Leite esteve na casa na manhã de hoje, onde anunciou a retirada de 2 projetos. Um deles se refere à criação do Museu da Cidade. E o outro, que foi o ponto-chave da reunião, foi a retirada do projeto de lei que une a licitação do transporte coletivo urbano e rural. E hoje recebemos um colega, Laércio Diniz, que é criador dos quadros Revelando Pelotas e Galeria de Cinema. Laércio vai nos contar um pouquinho de onde veio a inspiração para a criação desses quadros. Oi, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo. Tá. O Revelando Pelotas, eu uma vez tive a ideia para o quadro Galeria de fazer uma matéria onde a gente descobrisse, onde a gente falasse de onde veio o nome da Praça Coronel Pedro Osório. E eu tive a ideia de fazer uma enquete e terminar explicando quem foi ele. E quando eu entreguei para o Edson, que é o chefe da assessoria de comunicação, ele achou bem legal e pediu para fazer outras. E depois de 2, 3, aí ele falou, faz uma vinheta, faz um quadro próprio. Até porque entra na programação várias vezes, não só no Galeria. Inclusive entra na programação agora, nos intervalos. Entrou ainda agora, sim. E como que é essa experiência aí de ir às ruas, lidar com o público? Tu que é um acadêmico de jornalismo ainda. É bem interessante, assim, a gente percebe que as pessoas, elas não têm ainda a noção do nome das pessoas, do patrimônio público, entendeu? Assim, tu anda na rua todo dia, tu sobe na rua Almirante Barroso todo santo dia e tu nunca se pergunta quem foi essa pessoa. E é muito engraçado que, assim, eu fazia isso até antes de começar a mexer no quadro. Eu passava nas ruas e não me ligava desse tipo de coisa. E a gente percebe que as pessoas não fazem isso, elas ficam tipo... Nossa, elas param para pensar por um momento, assim que seja. Isso também contribui bastante com a educação, né? Muitas pessoas começam a pensar em pesquisar, né, também sobre personalidades da própria cidade. Também tem... Claro, tem Almirante Barroso, Deodoro, são pessoas que não são daqui, mas tem pessoas que são daqui. Eu vejo que também já está sendo produzido algum quadro sobre uma das maiores personalidades daqui. O que tu pensa sobre isso? Sim, inclusive é bem daqui mesmo, bem regional, porque eu não conhecia até pesquisar, que é o Simões Lopes, né, que foi o último que está sendo editado, que vai entrar depois. E eu acho bem interessante que o Simões Lopes é uma pessoa daqui de uma importância literária gigantesca. Ele que editou um dos editores dos Contos Gauchescos. E as pessoas daqui muitas vezes não sabem quem foi. Eu acho, não sei, é curioso, assim. E outro quadro idealizado por ti também, que vem tomando espaço agora na programação, é o Galeria de Cinema, que por enquanto está sendo apresentado no programa Galeria, né? Mas os curtas passam durante toda a programação, né? Como que funciona esse quadro, o processo de formação, de produção desse quadro? Sim, eu procuro o pessoal do cinema, né? Que geralmente são aqueles que estão produzindo, porque o curso de cinema aqui em Pelotas, ele tem uma produção intensa, assim. Uma pessoa produz 5, 6, 7 curtas e que vão para festivais em todo o país. Então, eu cheguei a essa conclusão de que tem muito material para mostrar. E, tipo, a maioria desses curtas, eles vão para fora e não vêm para cá, entendeu? Eu acho meio estranho. Falta divulgação aqui dentro, por exemplo, tem o Lucas Sá, que foi o primeiro que eu entrevistei. Tipo, os curtas dele passam em todo o país. Ele tem curta dele que tem 20 premiações internacionais, inclusive. E a gente não vê, tipo, uma emissora ou a própria imprensa local dando espaço para eles. Então, como eu produzo? Eu chamo eles e é muito difícil conseguir, às vezes, o curta para veicular, porque os festivais, eles têm uma regra que, enquanto o curta tem que ser inédito. Então, se ele veicula na TV, ele não é mais inédito. Sim. Então, a minha dificuldade, a única dificuldade que eu tenho é de achar curtas que já passaram da etapa de
de ir para festivais. Mas depois, os cultas do ano passado, assim, todos os diretores são muito acessíveis. Tu fala com eles quarta-feira e quinta, eles já estão aqui e tem sempre muito material para fazer. Tu acha que o cinema ainda é uma arte que não é reconhecida em Pelotas? Olha, eu acho que não sei se não é reconhecida, mas eu acho que é menos reconhecida do que deveria, porque as pessoas vêm de fora para fazer o curso aqui e levar os seus filmes para fora daqui. E aí a gente vê que a produção local na cidade ela não é muito divulgada. Então eu acredito que não sei dizer se é muito, se é pouco, mas eu acho que deveria ser mais. Bom, e esse quadro ajuda, né, as pessoas Claro. também a divulgar o trabalho. Sim. Todos os diretores eles têm muito interesse em divulgar o trabalho deles. É por isso que eles são bastante sensíveis também. Sim, tá certo, Laércio. Muito obrigada. E Obrigado boa a sorte vocês. no restante dos seus projetos. Tá bem. Certo, então. Muito obrigada. TV Câmara Notícias, segunda edição, fica por aqui. Muito obrigada pela audiência e um bom fim de semana.